Olá pessoal, eu sou advogado, eu sou o Thiago Nunes e hoje nós vamos comentar um pouco da política de preço dos combustíveis, ou melhor falando, a política de preço da Petrobras. Esse assunto sempre é mal explicado pela mídia, até mesmo pelos agentes públicos. E a gente sempre viu aí o ano passado, no começo do ano passado, muita redução de preço. A gasolina chegou a ter uma redução de 20%. E ocorreu que nas bombas o preço continuou igual. E agora, esse ano de 2021, a gente está vendo um aumento aí de 10%. É engraçado, eles aumentam lá, tipo, 8 horas da manhã aumento, aqui 8 horas e 1 já tá o preço na bomba, né? Então nós vamos comentar, tô um pouquinho ruim da garganta, pessoal, esse vídeo aí vai sem edição, vai sem nada, vai ser bem dinâmico, bem rápido. Nós vamos comentar um pouco sobre a política de preço dos combustíveis, a política de preço da Petrobras e muita dúvida que as pessoas criticam bastante. Eu não tô aqui para justificar, para dizer se é certo ou se é errado. Eu tô aqui para te dizer como que funciona, se é certo. Você é errado, você faça o seu julgamento. Eu quero te explicar para dizer como que funciona, porque provavelmente você não sabe, ok? Primeiramente, que a gente tem que observar, 46% do preço do combustível, eu tô falando aqui da gasolina, apesar das confusões que está ocorrendo agora em decorrência do diesel, porque o diesel aí, uma das greves dos caminhoneiros e etc. Vou estar comentando aqui da gasolina. 46% do preço da gasolina é o preço que sai da Petrobras. De lá para cá, você tem 50% que é de impostos. 30% desses impostos ficam com os estados, um pouco mais fica com os 50% fica com impostos e o resto é lucro. E então assim, o lucro da distribuidora e do posto de combustível é muito baixo, ok? O lucro da Petrobras também é muito baixo, mas como ela é a única produtora, né, no Brasil inteiro, então 2 centavos ali que ela lucra é bilhões. O posto de combustível ele também lucra pouco, mas ele lucra o suficiente. A distribuidora ela tem uma margem de lucro pouquinha. O problema no Brasil é que, se eu não me engano, eles tentaram quebrar esse monopólio, que isso é um monopólio feio. É muito combustível, né? Então eles ganham bastante. Quem mais ganha nessa confusão toda do combustível são os estados e as distribuidoras. A Petrobras ela não ganha muito e nem os postos de combustível ganham muito. Você fala, mas todo dono de posto aí é rico. Não, sim. Não estou falando que eles são nem um pobre, nem um coitadinho. Só estou falando de termos comparativos. Quem ganha mais são as distribuidoras. E os impostos dos estados, certo? O posto, ele assume um risco muito alto também, né? Temos que ver que ele está na linha de frente com o consumidor, ele assume um risco alto, então ele precisa de uma margem de lucro boa, que qualquer eventualidade, qualquer problema, ele que está de frente ali com o consumidor, ele que está prestando o serviço. A distribuidora, qual é o tipo de serviço que a distribuidora presta? Pega lá o combustível, um carro e manda ali não manda nem para o posto. Quem faz o transporte do posto, às vezes é uma terceira distribuidora, às vezes é o próprio posto. E então assim, comparado ao posto, a distribuidora é zero. Agora estão tentando quebrar o monopólio para que o posto consiga comprar direto da refinaria. Isso vai quebrar um obstáculo.
O que acontece muitas vezes? Às vezes o posto precisa, às vezes é mais longe a distribuidora do que a refinaria. Então o combustível se torna muito mais caro. Então pode quebrar uma etapa e também quebrar esse monopólio, porque existem 6, 7, 8 transportadoras, distribuidoras para um país desse tamanho. Então esse aí é um grande problema no Brasil. Uma questão que eu queria explicar é a política de preço internacional. No Brasil se vendeu que o Brasil produz 100% do nosso produto. Antigamente, governos anteriores, né, queriam, por algum motivo escuso, queria perpetuar-se na Petrobras, vendeu para o povo que o petróleo é nosso, que a Petrobras é nossa e que a gente produz 100% do petróleo que a gente consome. Em números totais, isso é verdade, mas ao mesmo tempo é mentira. Por quê? O nosso petróleo que a Petrobras extrai, 20%, o Brasil só tem capacidade de refinar 20% dele. As nossas refinarias só têm capacidade de refinar 20% do nosso petróleo. Por qual motivo? Só 20%. Um dos motivos é a capacidade mesmo, né, que tem poucas refinarias, e a outra é a qualidade do petróleo que não é boa. E as nossas refinarias, ela carece de tecnologias para refinar um petróleo ruim, um petróleo mais viscoso. Ou seja, falando em números redondos para você entender, digamos que o Brasil ele extrai 100 barris por mês. Só que o mercado interno consome 90 barris de petróleo, um exemplo. Né? Pela matemática, sobrou 10 barris, mas o Brasil só consegue refinar, ou seja, transformar em gasolina, em querosene de avião, em óleo diesel, e além disso, né, não só isso, plástico, esses plásticos aqui, essas coisas, isso aqui é tudo feito de petróleo, 20% desse petróleo. Então, 80% desse petróleo a Petrobras precisa vender e comprar de volta petróleo bom ou gasolina, diesel já pronto. Então você percebe que eles falam que a gente produz 100% do que a gente consome. Por que essa política internacional? Assim, mentira. Percebe que é mentira. A gente produz a quantidade de barril necessárias, mas nós não temos a quantidade de refinarias para refinar esse petróleo. As tecnologias dessas refinarias não são suficientes para refinar esse petróleo mais viscoso, né? O petróleo assim, em termos um petróleo mais ruim. Então a Petrobras vende esse petróleo mais ruim e compra um petróleo melhor, ou a gasolina, ou diesel, ou querosene pronto. Então, por isso que ela tem que ter uma política internacional do petróleo, com o preço do petróleo, e baseado no dólar aqui dentro. Não estou te falando se isso é certo ou se isso é errado, estou te falando como que funcionam as coisas, para você entender, certo? Então, por exemplo, retomando, ela extrai o petróleo, não consegue refinar esse petróleo, digamos, ela extraiu 100 barris, né? 20 ela refinou, mandou para o mercado interno, mas o mercado interno
precisa ali de mais 70, mais 80, né? Ela vai pegar esses 80 que sobraram, vai mandar para fora e vai ter que então, se ela vender por 80, sei lá, 80 milhões de dólares, esses 80 barris, ela vai ter que comprar gasolina e diesel por 80 milhões de dólares. Antigamente, que não se tinha o que acontecia antigamente? Vocês esquecem, a Petrobras era uma investidora forte no mundo inteiro. Ela produzia muito, produzia. E daí, ela produzia, por exemplo, assim, 500 barris por mês. A gente tinha muita fonte de petróleo. Ela produzia 500 barris por mês, ela vendia tudo, conseguia comprar tudo. Aqui e ainda sobrava um troquinho. Então, ela manipulava esse valor aqui dentro. Ficava bem tranquilo, né? Daí, a economia começou a dar ali em 2008, aquela economia no mundo, tal, começou a dar começaram, o populismo começou a dar canetada do combustível, do valor do combustível. A Petrobras começou a ter prejuízo. Os investidores correram, né? Quem é que vai investir numa empresa que o governo dá canetada? Ninguém vai investir. Você vai botar o seu dinheiro onde o governo dá canetada, por mais que seja estatal. Uma empresa estatal em que o governo não dá canetada e ela está dando lucro, você bota o seu dinheiro e você pega o lucro. Mas o governo dá canetada, você sai fora. Então, a Petrobras começou a amargurar um prejuízo. Aí, ela começou a amargurar um prejuízo de 10%. Depois ela começou a amargurar um prejuízo de 50%. E a gente sabe por que começou a amargurar esse prejuízo de 50%, por causa das corrupções. Só que o pessoal colocava a culpa nessa arbitrariedade dos preços. Entendeu? Eles faziam a jogada do mensalão. A Petrobras dava um prejuízo de bilhões, dinheiro que poderia ser usado na educação, na saúde, e falava: pessoal, a Petrobras não está tendo prejuízo por causa da corrupção, ninguém está roubando a Petrobras. A Petrobras não se tornou a terceira maior empresa do mundo e passou a uma empresa falida por causa da corrupção. Não, é porque a gente está segurando o preço da gasolina aqui embaixo. Vocês estão entendendo como é que funciona o esquema? O esquema funciona assim, meu povo. Não adianta, cara. Então foi passando os anos, chegou a um ponto que a Petrobras estava falida, né? Daí teve o esquema de Pasadena, que para quem não sabe o que é Pasadena, chegou a um ponto que a Petrobras já estava tendo muito prejuízo, era trilhões de dólares por mês. E daí quem que paga essa conta aí? Você acha que quem é que paga? É a gente, eu e você, o imposto que estávamos pagando essas contas aí. Em 2014, o déficit orçamentário do Brasil foi um rombo devido a alguns prejuízos da Petrobras, que o governo teve que botar dinheiro na Petrobras. E daí depois teve o lance de Pasadena, que daí que todo mundo abriu os olhos, porque Pasadena era uma refinaria que tinha capacidade de refinar um petróleo mais viscoso. Então, a Petrobras está amargurando bilhões e bilhões de prejuízos por conta desse prejuízo em que ela vende petróleo para o exterior, vou botar um exemplo para todo mundo, a 100 reais, né? E compra petróleo a 10 reais, né? Vende a 100 e compra a 10,
ela está amargurando esse prejuízo de R$90, né? Então vamos comprar para Pasadena, que daí ela não tem mais prejuízo. Só que na verdade ela não estava tendo prejuízo de R$90, ela estava tendo prejuízo de R$500, né? De R$1.000, um exemplo. E daí comprar Pasadena, só que a compra de Pasadena todo mundo sabe que era uma refinaria falida, né? Nem sei como é que está hoje em dia lá, mas era uma refinaria que falida, não tinha nada, era uma sucata velha. E foi pago o preço de nova e era uma sucata velha. Então, o Temer, já com a lei de responsabilidade fiscal, com a lei de... Porque com o mensalão, ninguém dava muita bola para a lei de responsabilidade fiscal. Porque quem meio que fiscaliza isso aí, estava ali meio que envolvido no mensalão, né? Daí veio o Temer com a lei de responsabilidade fiscal, todo mundo pegando no pé, o teto de gastos, teve que dar uma equilibrada na conta. Então o Temer que criou essa política internacional, onde que a Petrobras iria equilibrar essas contas aí. Por isso que é assim, a Petrobras ela produz 100% do petróleo, mas ela não tem capacidade de transformar 100% disso no consumo interno. Então ela precisa vender e comprar. E nessa venda, nessa compra não se pode ter prejuízo. Pode até empatar, né? Mas a política, o Temer lá atrás, e para atrair investidores, criaram uma política para que elas tenham lucro para compensar os bilhões e bilhões de prejuízos que tiveram lá atrás, né? O Bolsonaro agora falou que não, vamos ter uma política, vai continuar essa política internacional, mas que meio que pode empatar. Não precisa ter tanto lucro, meio que não pode ter prejuízo não pode, mas meio que pode empatar. Ok, pessoal? Essa é a política de preços da Petrobras. Não estou dizendo para você que é errado, que é certo. Eu acredito que o único modo de a gente ter combustível barato aqui no Brasil só vai ter um jeito. É você quebrar o monopólio da Petrobras para que mais empresas possam importar combustível, mais empresas possam distribuir e você limitar os impostos dos estados e dos municípios. Não adianta, cara. A Petrobras diminui o imposto, os estados aumentam. E existe uma questão também aqui assim, o ICMS, ele não é cobrado pelo valor que sai da refinaria. Ele é cobrado pelo valor que o Estado acredita que o consumidor vai pagar. Então é 30% sobre 4,89, sobre 4,30, entende? Não é sobre 2,15. Então assim, é um absurdo. Precisamos de uma reforma tributária com urgência para limitar o poder de tributação dos estados e dos municípios referente ao combustível. Porque eu não entendo como que as pessoas não cobram eu não sei se é falta de informação, mas fica aqui a informação. Grande parte, 90% dos impostos que estão sobre o combustível, não é 90% é imposto, não. É 90% dos impostos que estão sobre o combustível vêm nos estados e municípios. Ok, pessoal? Deixe seu like, deixe seu comentário e até um próximo vídeo.